aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. A paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao nosso programa Conhecendo o Amor de Deus. Esse programa que é do Departamento de Discipulado da Assembleia de Deus em Joinville, igreja presidida pelo pastor Sérgio Melfior, e nós do Departamento de Discipulado, Discipulado para o Brasil, somos muito gratos e felizes pela sua companhia. Fique conosco até o final desse programa e eu tenho certeza que você será abençoado, edificado e Deus estará também ministrando ao teu coração uma palavra de direcionamento para você fazer a obra de Deus. Nós iniciamos hoje uma nova série de estudos da palavra de Deus, baseado na primeira oficina de discipulado, com o tema capacitação de discipuladores. E nós vamos caminhar aí numa capacitação para você se tornar um discipulador. E para você que já é, não vai ser menos importante, porque você vai conseguir fazer uma formação continuada. Toda semana nós teremos aqui no nosso programa temas voltados ao discipulado. E hoje vamos falar sobre integração, conduzindo pessoas ao discipulado. Está conosco o pastor Ricardo Adir dos Santos, segundo coordenador do Departamento de Discipulado, e também o pastor Felipe de Paula, que é o líder de discipulado do Templo Sede, e tem muitas experiências, muitas coisas boas para nós conversarmos aqui. Então, continue conosco e eu tenho certeza que o Senhor estará abençoando a tua vida. E agora, nesse momento, eu quero fazer uma oração por você e pela sua família. E em seguida, cantor Jones, louvando ao Senhor com um lindo louvor discipulador que tem tudo a ver com a nossa programação. Feche os seus olhos e receba a oração da fé em nome de Jesus. Amado Deus e querido Pai Celestial, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu apresento diante de Ti, Senhor, esta pessoa que está nos assistindo ou nos ouvindo através das ondas amigas da Rádio 107,5 FM, bem como também, meu Deus amado, toda a sua família, toda a sua casa, e agora, Senhor, todas as necessidades que estão sendo colocadas diante de Ti. Eu te peço, meu Deus, abençoa esta casa, abençoa este lar, abençoa esta família, abençoa, meu Deus amado, tudo que o Teu filho, a Tua filha colocar as mãos, que venha a ser próspero e bem-sucedido, que nós possamos também, Senhor, ter um coração cristocêntrico, que o Senhor seja o centro do nosso coração, que nós sejamos verdadeiros discípulos do Senhor, e nos capacita a cumprirmos a grande comissão e sermos também discipuladores, que possamos ganhar almas para o Teu reino e cuidar de vidas para a glória e honra do Teu nome, Senhor. É o nosso pedido e a nossa gratidão em nome de Jesus. Amém e amém. As almas ao teu lado estão clamando, e o que é que você vai fazer? Estão sedentas e querem saber mais a respeito deste nosso Deus. Muitos são os que estão perecendo
ao nosso redor, por não conhecerem a verdade, a palavra de Deus, palavra que liberta e que salva e leva para o céu todos os dias sem salvação. Milhares estão morrendo. Vai, discipulador, ensinando com amor e com carinho a palavra do Senhor. Vai, precioso discipulador, você é da infantaria de Cristo, soldado de valor. Vai, discipulador, ensinando com amor e com carinho a palavra do Senhor. Vai, precioso discipulador, você é da infantaria de Cristo, você é da infantaria de Cristo, soldado de valor. Graças a Deus por esse louvor abençoado. E nós estamos aqui então com os nossos convidados para falar sobre esse tema tão importante nesta nova série de estudos aqui no nosso programa Conhecendo o Amor de Deus. Nós vamos usar como base a nossa lição da primeira oficina de discipulado, que é um treinamento para a igreja e para cada discipulador individualmente, aprender mais sobre o discipulado, nas diversas formas, as diversas maneiras de discipular. E é interessante nós observarmos uma coisa que pode também ser muito útil, né? Eu tenho aqui em minhas mãos a Bíblia de Estudo do Discipulado, e segundo a Bíblia de Estudo do Discipulado, o discipulado ele pode ser dividido entre discipulado de novos convertidos, discipulados da membresia da igreja e discipulado de pastores e líderes. Então, o nosso foco na oficina do discipulado será o discipulado de novos convertidos. E aí nós vamos trabalhar essa ideia para que cada cristão se envolva e se torne um discipulador de novos convertidos. E claro, como discípulo de Jesus, ele possa crescer também, possa se desenvolver e não só conhecer Jesus para si mesmo, mas sim conhecer a Cristo e compartilhar aquilo que conhece de Cristo. Uma das definições do discipulado, que é a definição mais assembleiana, podemos assim dizer, discipulado é o processo através do qual o novo convertido recebe todas as instruções indispensáveis para o crescimento de sua fé, até que possa fazer outros discípulos. Então, nós temos o processo de ensinar aquele que se converte a Cristo, e agora, um próximo passo é ensinar que ele venha a ser um discipulador, fazer outros discípulos. Então, nós já passamos aqui pelo curso Conhecendo o Amor de Deus, pelo curso Família Cristã, e agora vamos falar da formação de discipuladores através da primeira oficina de discipulado, que trata da implantação do discipulado de novos convertidos. E nós vamos falar hoje sobre o tema que foi escrito pelo pastor Sérgio Melfior, nosso pastor presidente,
qual já queremos deixar um abraço para ele, que é o tema integração, conduzindo pessoas ao discipulado. E para falar desse tema está conosco aqui pastor Ricardo Adir dos Santos, que é o nosso segundo coordenador do departamento do discipulado aqui da cidade de Joinville, o departamento discipulado para o Brasil. É uma alegria receber pastor Ricardo, que também é o pastor setorial da IEADIO, da Igreja Assembleia de Deus em Joinville, do setor de número 12, Jardim Paraíso. Bem-vindo, pastor Ricardo. Deus abençoe você. E também está conosco o pastor Felipe de Paula, que é o líder do discipulado aqui do Templo Sede da Assembleia de Deus em Joinville, também discipulador, é o líder também junto, na regência do Grupo Novo Viver com o irmão Jones, e está fazendo um lindo trabalho aqui também no Templo Sede. Seja bem-vindo, servo de Deus, e vamos então falar um pouquinho desse assunto e iniciando aqui sobre integração, a importância da integração e de conduzir pessoas ao discipulado. Pastor Ricardo, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, pastor Juari. É uma alegria, um prazer estar mais uma vez participando aqui do programa Conhecendo o Amor de Deus e hoje iniciando uma série maravilhosa, da primeira oficina de discipulado, que vai na sequência agora nós trabalhando com a capacitação de discipuladores. E hoje o tema integração, eu creio que vai ser de grande valia e uma riqueza para aqueles que amam almas, e que querem investir em vidas. Graças a Deus. Pastor Felipe, nós vamos falar sobre também como levar não crentes e novos convertidos a serem discípulos de Jesus. É um trabalho do departamento de discipulado, especialmente aqui no Templo Sede, trabalho diário, cotidiano. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, já cumprimentando com a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, pastor Juari, pastor Ricardo. Para nós é uma alegria poder participar deste momento especial, onde vamos abordar este tema que é super importante, conduzindo pessoas ao discipulado. Quanto à questão da integração, Grupo Novo Viver e os demais segmentos, nós vemos que é uma tarefa contínua, nunca para, porque sempre as pessoas que estão sendo integradas, incorporadas, inseridas dentro do departamento de discipulado, essas pessoas, elas vão crescendo na fé, vão se desenvolvendo e depois vão indo para outros departamentos, e outros novos crentes vão sendo formados e o departamento está sempre num giro, onde a gente está sempre dando aquela assistência, com todo aquele cuidado, com todo aquele carinho, para que a gente possa consolidar o discipulado dos novos crentes. Que bom, glória a Deus. Pastor Ricardo, aqui nós temos, então, na nossa lição, sobre as pessoas que podem ser alcançadas pelo discipulado. E nós estamos falando mais do discipulado de novos convertidos, do curso bíblico Conhecendo o Amor de Deus, que é esse que eu tenho aqui em mãos e que nós podemos estar também enviando para todas as pessoas que estão nos assistindo através da internet, mas dentro desse leque, tem algumas pessoas que podem ser alcançadas nesse público-alvo. Verdade, pastor Juari. Nós podemos alcançar, através do discipulado, pessoas que ainda não se decidiram por Cristo, ou seja, pessoas não crentes. Nós podemos discipular os novos convertidos. Nós podemos também discipular as pessoas que estão afastadas, distanciadas dos caminhos do Senhor. E nós também podemos discipular crentes que não foram discipulados. É muito importante que todo crente seja discipulado. Todo crente é um discípulo. E também todo crente pode ser um discipulador. Muito bem.
Eu acho interessante, pastor Ricardo, nós pensarmos sobre isso, né? A essência de ser um discipulador, primeiramente, é ser um discípulo. E nós vamos, na semana que vem, estar trabalhando um pouquinho sobre esse tema do discipulado propriamente dito, né? O que é um discípulo, o que é um discipulador. Então, algumas características do discípulo de Cristo, mas esse é o ponto-chave. Eu preciso ser um discípulo para eu ser, então, poder ser um discipulador. E nesse discipulado, né, no estudo bíblico Conhecendo o Amor de Deus, nós podemos alcançar, então, essas pessoas, né, não crentes, novos convertidos, pessoas que se afastaram. É importante, né, quando a pessoa volta para Jesus, ele ser alcançado também. E crentes que não foram discipulados. E eu incluiria também, né, nós temos um discipulado contínuo para formar a fé das nossas crianças. Então nós temos discipulado infantil, discipulado de adolescentes, discipulado de jovens, né, de universitários. Eu creio que esses segmentos também ajudam nesse processo de consolidar a fé. Verdade, pastor Juari. E ainda eu poderia acrescentar discipulado para algumas áreas, né? Ou seja, pessoas, como discipulado para pessoas de outras nacionalidades, né? Nós temos uma experiência muito forte aqui em Joinville, né, pastor Juari, que é com os haitianos, né? E também o discipulado para pessoas com deficiência, e isso também vai incluindo, né, integrando tanto faixa etárias na igreja, como o senhor acabou de falar, como também essas pessoas que têm, como por exemplo, nós acabamos de falar aqui, os haitianos, que são de outras nacionalidades, e a gente vai procurando alcançá-los através de materiais que foram produzidos justamente com esse propósito, formar discípulos e, ao mesmo tempo, integrando eles à fé cristã. Muito bem. Falando em integração, né, o discipulado ele começa na integração. Pastor Felipe, o que é integrar? Integrar, pastor Juari, é incorporar, é trazer para perto, é fazer parte daquele grupo. Então, quando nós inserimos ele dentro do grupo e essa pessoa se torna parte deste corpo, né, ela se sente à vontade. E isso é algo indispensável, nós temos feito aqui numa velocidade muito rápida, aqui no Templo Sede, vemos trabalhando com essa questão de incorporar esta pessoa, para que ela possa se sentir parte do grupo, né? Então, essa integração ela já inicia na recepção, porque uma igreja que é acolhedora, uma igreja que está recebendo as pessoas de uma maneira especial, a ponto que aquela pessoa, quando pense numa igreja, a primeira igreja que ela vai pensar é a nossa, porque ela recebe um tratamento tão especial, né, que ela não imagina um outro lugar melhor para ela estar. Por isso que nós dizemos que integrar, é inserir, é incorporar, é fazer parte do corpo, pastor Juari. Muito bem. É interessante, pastor Ricardo, também a gente pensar sobre a inclusão, né? Integrar é tornar parte do corpo, tornar parte do todo, né? E isso é um trabalho também que faz parte do discipulado, a integração das pessoas à igreja, né? Mas a inclusão, ela é um pouquinho mais abrangente, porque ela envolve também, como o senhor falou, né? Pessoas de outras nacionalidades, pessoas com deficiência, que aí, além de integrar ao grupo, tem um cuidado específico, seja com idioma, né, seja, por exemplo, as pessoas deficientes auditivos, né, os surdos que precisam de uma linguagem diferente, a linguagem de sinais, né, seja pessoas cegas, por exemplo, que precisam de um outro tipo de acompanhamento. Então, integrar, né,
quase sinônimo de incluir, mas incluir vai além, né? Verdade, pastor. E esse desejo, esse propósito de, através do discipulado, além da integração, a inclusão, ela é 100% bíblica, né? Se você olhar Paulo, quando ele escreve aos crentes de Corinto, no capítulo de número 9, ele vai dizer que ele fez de fraco para com os fracos, ele fez de tudo para que, por meio de todo esse esforço, ele pudesse alcançar alguns. E é isso que o discipulado faz. Ele procura não só integrar, mas também incluir, né, essas pessoas que também o Senhor tem um plano de salvação com elas. E é interessante também nós pensarmos na integração como essa questão desde o início do primeiro contato com o Evangelho, desde a evangelização, passando pelo todo o processo do discipulado, né? Então, criar condições de chegada da ovelha perdida e de permanência. O texto que nós lemos aqui, que fala da ovelha perdida, ele traz um pouquinho, né, a parábola da ovelha perdida traz essa ilustração de que não basta estar preparado para receber, mas precisamos ir atrás, né, pastor Felipe? Isso mesmo, pastor Juari, né? Esse texto bíblico também expressa a alegria, né, do retorno da ovelha que estava perdida. Ou seja, né, todo o corpo se alegra, né, quando essa ovelha retorna para a sua casa, retorna para a igreja e está ali juntamente com o povo. Mas é interessante, falando ainda um pouquinho a respeito dessas condições, né, de chegada e de permanência. Quando nós observamos, muitas pessoas, pastor Juari, elas vêm do mundo, né, sofridas, sobrecarregadas, machucadas, e a igreja precisa proporcionar um ambiente de segurança, um ambiente acolhedor, aonde aquela pessoa se sinta bem, aonde aquela pessoa sinta algo diferente dos outros lugares. Porque muitas vezes, antes dessa pessoa passar pela porta da igreja, ela teve procurando em outros lugares, procurando uma solução, procurando um alívio, procurando um refrigério. E quando ela passa pela porta da igreja e vê uma igreja acolhedora, um ambiente de segurança, um ambiente de salvação, um ambiente de verdade, onde não tem uma alegria momentânea, mas verdadeira e real, aquilo proporciona dentro do coração daquela pessoa um sentimento aonde ela deseja retornar e permanecer. Por isso que a igreja é um agente de Deus sobre a face da terra, o hospital do Senhor Jesus, onde as pessoas vêm e querem ficar ali e ficam anos e anos, porque é muito bom servir a Deus. Nossa lição ela traz que a integração é o elo de confiança entre a ovelha perdida e a igreja. Então, a ovelha perdida ela tem que se sentir segura, né? Mais ou menos isso que você falou, sentir bem na casa de Deus. E uma atitude hostil, por menor que seja, pode afugentar alguém que estava procurando a paz, né, no mundo, nas baladas, em todos os lugares onde não havia realmente a palavra de Deus, não havia Jesus Cristo, né, em religiões, por exemplo. E quando chega à casa do Senhor, onde tem o conteúdo verdadeiro, é necessário que nós, cristãos, não sejamos só uma igreja que tem discipuladores, mas uma igreja discipuladora, né? Pastor Ricardo, qual é a importância, né, de sermos uma igreja discipuladora? Pastor Juari, você acabou de falar, né, da confiança, né, e da sinceridade que a pessoa ela percebe, e o discipulado ele proporciona isso, porque o discipulado ele trabalha com relacionamento. E nós vamos ver que nas parábolas
as 3 parábolas, né? A parábola da dracma perdida, a parábola da ovelha perdida e a parábola do filho pródigo. Em todas essas 3 parábolas houve festa, ou seja, um ambiente de alegria, um ambiente de sinceridade, um ambiente onde a pessoa ela se sente acolhida e ela se sente amada. E somente um coração apaixonado é que vai fazer isso, que vai atrás, que vai investir em uma vida. Então, este elo de confiança, né, ou seja, a importância do discipulado na igreja acolhedora, ele parte desse princípio do relacionamento entre o discipulador e o discípulo. A pessoa ela se sente muito bem quando ela chega num ambiente, ela encontra alguém que ela conhece, que ela já passou a ter algumas afinidades, ela sente empatia, e o discipulador, ele cria esse elo, porque ele passa a se relacionar com o discípulo, ou seja, aquela pessoa que vem para Cristo, né? Seja lá no trabalho, seja no lar e seja na casa do Senhor. Alguém chegou para ela para falar do amor de Jesus para ela. E nesse diálogo que foi apresentado o amor de Cristo, criou-se ali um relacionamento. E esse relacionamento abriu muitas portas. E a pessoa ela passa agora a querer mais de Deus, querer conhecer mais a Deus, não importa se é lá na empresa, se é na sua casa, ou se é na igreja do Senhor, né? Amém. Glória a Deus. Olha só, que interessante, né? Falando um pouquinho a respeito desse elo de confiança, né? Quando isso é gerado, né, no coração das pessoas, né, elas encontram dentro da igreja aquilo que muitas vezes não encontravam lá fora, que é alguém que venha te ouvir, te compreender e te dar uma orientação segundo a palavra de Deus. E isso faz toda a diferença. Muitas pessoas que chegam até a casa do Senhor Jesus e são acolhidas pelos discipuladores, pela igreja do Senhor Jesus, depois elas comentam, olha, você será a pessoa com quem eu vou me aconselhar, você é a pessoa com quem nós vamos ter as orientações. E isso é algo muito maravilhoso, porque lá fora essas pessoas já tiveram decepções, porque confiaram em outras pessoas, por conselhos vazios, orientações que não edificam a sua vida e acabaram muitas vezes se frustrando. Quando a igreja vem com um manual de prática de fé, que é a Bíblia Sagrada, e os discipuladores com uma orientação muito simples, porém, né, do céu, conselhos de Deus, orientações segundo a palavra de Deus, que essa aplicação dessa orientação tem transformado a vida dessas pessoas. E isso tem sido algo assim, um diferencial. Graças a Deus. É muito gostoso falar desse assunto, né? Cada cristão, ele tem que ser um discípulo. Não quer dizer que ele é um discípulo, porque ser discípulo tem várias características. Um discípulo, ele é fiel, um discípulo, ele está disponível, o discípulo, ele é ensinável. Mas se cada cristão da igreja for um discípulo, ele será também, por consequência, um discipulador. E é interessante que não é só a equipe que faz parte do departamento de discipulado, não é só os discipuladores que estão ativos ministrando o curso do discipulado, que são, né, responsáveis por discipular as pessoas, mas é toda a igreja. Então, não existe, né, um discipulado que tire a pessoa do contexto da igreja. Ele vai, sim, ser discipulado no seu lar, num grupo, né, num microgrupo, vai ser discipulado numa classe, aqueles que não têm condições de receber em casa, o discipulado, mas num grupo menor para tirar as dúvidas, para conversar, porém ele é voltado para a igreja. E por isso a importância de cada membro da igreja se sentir parte do discipulado, né? E nós temos que ser parte da bênção de Deus, da solução de Deus. Embora eu talvez
aquela pessoa que está chegando hoje pela primeira vez na igreja, eu não vou ser talvez o discipulador direto dela, mas indiretamente eu vou estar apoiando, ajudando, orando, na prática cuidando, né? Tem um ditado africano que diz que para educar uma criança é necessário uma aldeia inteira, né? Então, na mesma forma, nós podemos aplicar na igreja para conseguir formar um verdadeiro discípulo de Jesus. É necessário uma igreja inteira. Fora do contexto da igreja, não há discipulado. Pastor Juari, essa semana nós tivemos um exemplo muito legal a respeito dessa questão da integração, aonde um casal, eles estavam procurando algumas denominações e entraram, sentiram de Deus de entrar aqui no templo sede e ouviram a palavra, o pastor Sérgio ministrou, eles se reconciliaram com Jesus, né? E nós receberam a ficha de visitante. Durante o culto mesmo, eu já fiz o primeiro contato ali com eles e visitamos eles. E eles retornaram para Cristo, começaram a ser discipulados. E vieram segunda-feira na igreja. E é interessante que vai coincidir bem com o que o senhor falou agora, porque eles participaram do estudo bíblico de discipulado e logo após ela já foi para o círculo de oração com as irmãs, o esposo foi para o círculo masculino com os irmãos, e aí a irmã do círculo de oração, eu já dei um toquezinho para elas também já abraçaram ali, e isso mostra que não é algo específico somente do discipulador, a questão da integração, mas do corpo inteiro, de toda a igreja, né? Então eu estou discipulando, mas o círculo de oração também está abraçando, está inserindo, e aquela pessoa se sente parte. Olha que coisa tremenda. Então a pergunta, pastor Ricardo, é como integrar pessoas à igreja e conduzi-las ao discipulado. Nós falamos aqui bastante de conceitos e algumas experiências práticas, mas agora de uma forma bem didática para quem está nos assistindo, ter mais ou menos uma ideia, um passo a passo. Então, pastor Juari, a pessoa, para ela ser integrada ao corpo de Cristo, à igreja do Senhor, essa integração, ela começa já lá na recepção. E a forma como ela é recebida, como ela é acolhida, eu estava ouvindo agora aqui o pastor Felipe trazendo um exemplo prático, né, da integração, do acolhimento. E nós vamos passar aqui de uma forma bem didática, né, a integração. Se recebe a pessoa com alegria, se recebe a pessoa com um abraço fraternal. É claro que agora nós estamos aí num período de pandemia, né, e não está sendo muito aconselhável o abraço, mas a nossa cultura, né, a cultura brasileira, que é a cultura do calor humano, do abraço, do acolhimento através do abraço, a gente, antes da pandemia, depois que passar isso, é o nosso jeito de receber as pessoas quando elas vêm, né, para um culto, para a igreja do Senhor, é receber com um abraço e direcionar elas na casa do Senhor, num local bem adequado, onde ela possa se sentir bem, e as pessoas que estão ali, seguindo agora o que nós acabamos de ouvir o pastor Juari falando, e o pastor Felipe também, onde toda a igreja participa dessa integração. Toda a igreja, ela se sente na responsabilidade de ser uma discipuladora, todos os membros sendo um discipulador em toda a sua forma de ser, porque às vezes para algumas pessoas discipulado está restringido apenas a um estudo bíblico. Não, o discipulado ele começa muito antes da conversão, é um processo que vai acontecendo desde uma palavra, desde uma oração, desde um primeiro contato, né, através dos parentes, e ele vai chegando à casa do Senhor através de um convite, e ele vem, e aqui ele é acolhido. Então, aonde estávamos falando, quando a igreja recebe, direciona ele dentro da casa do Senhor,
e vai chegar o momento, né, da palavra de Deus, em que vai ser feito um convite para essa pessoa ter um encontro com o Senhor Jesus. E ali, então, de uma forma amorosa, alguém vai estar ali para pegar os dados dessa pessoa e, então, fazer um primeiro contato e depois uma visita e o acompanhamento, oferecendo aqui um estudo bíblico da Palavra de Deus. Nós tivemos agora 2 séries aqui do curso bíblico Conhecendo o Amor de Deus e o curso bíblico da Família Cristã, que nós levamos a essa pessoa que está vindo para Cristo e fizemos o convite para ela, e ela aceitando, então, começa-se ali um acompanhamento através do estudo bíblico da Palavra de Deus. É interessante, pastor Ricardo, porque o processo, né, do discipulado, ele inicia já antes da conversão, né, da pessoa. Então começa lá na evangelização. Essa semana eu estava lendo um artigo que dizia que, em média, segundo pesquisas, uma pessoa, para até se decidir para Cristo, ela ouve no mínimo 7 vezes o Evangelho, 7 vezes a pregação do Evangelho, seja por amigo, parente, vizinho, e chega no templo, a maioria das vezes, quem sabe, ou acompanhando alguém, ou sozinho, né? Mas ele já ouviu o Evangelho, no mínimo 7 vezes, diz as pesquisas. Então, aí é que está o que o pastor Felipe falou, de a pessoa que vem realmente muitas vezes decidido, eu quero aceitar Jesus, mas eu quero também ser recebido na igreja, eu quero ser acolhido, eu quero ver como é que é, né? Porque vai quebrar alguns tabus, talvez uma mudança de religião, ou uma pessoa que não tinha religião agora a partir desse momento se converter a Cristo. Então tem que ter uma consciência de todos os cristãos, no cuidado, lá na evangelização, na recepção, no acolhimento do templo, né? O pastor bem citou aqui o andamento do culto, a mensagem que é ministrada, o apelo que é feito a essa pessoa, né, para que ela venha entregar a sua vida para Jesus, e depois do apelo, né, aquele momento também de recebimento desta pessoa, o recolhimento, né, dos dados, a ficha de decisão, que é algo muito importante também, que nós vamos talvez entrar ainda nesse detalhe da ficha de decisão, né, e para a pessoa ser conduzida a iniciar o estudo do discipulado. Então veja que tudo isso tem que fluir, e a igreja do Senhor tem que estar numa sinergia de atividades para que ocorra então o discipulado de forma satisfatória. Pastor Juari, corroborando com o senhor acabou de falar, geralmente nos cultos, né, o culto maravilhoso para mim, e eu creio que para você que está assistindo, é o culto participativo. E quando nós íamos, a pessoa vem pela primeira vez, ela não está habituada com a liturgia do culto. E aí a importância da igreja em acolher a pessoa, se ela sentou ao seu lado, você vai estar ali em primeiro lugar, orando em espírito para que o Senhor venha trabalhar no coração dela e ela venha se decidir por Cristo. Mas também orientá-la. Geralmente as pessoas, elas não têm, as pessoas que vêm para Cristo, vêm para entregar a sua vida ao Senhor Jesus, ou vêm pela primeira vez na casa do Senhor, elas não têm o hábito de ler a Bíblia, elas não têm a facilidade de ler a Bíblia. Então quem está ao lado ali, ele pode ser um instrumento nas mãos de Deus para trazer a pessoa para acompanhar a leitura bíblica, e até os louvores. Hoje nós temos alguns recursos, né, como os monitores na igreja, os data shows, que eles ajudam a que todos possam cantar juntos, mas cada detalhe, né, o comportamento da igreja, o comportamento dos membros, o comportamento de adorador, né, a igreja não pode ficar distraída, os membros não podem ficar distraídos no culto, mas atento, porque ali chegou uma alma. E essa vida, ela veio
ela não veio por acaso. O Espírito Santo a conduziu àquele ambiente e o Senhor conta com cada membro do corpo naquele dia. É importante isso, pastor Ricardo, porque muitas pessoas vão para a igreja, né, com uma atitude até egoísta, talvez pelo seu tempo de fé, né, perder um pouco daquele entusiasmo de ganhar almas, aquele primeiro amor. E tem pesquisas que dizem que uma pessoa que, se durante os 2 primeiros anos de crente não ganhou uma alma, raramente vai ser um ganhador de almas no futuro. Então, por isso tem que estar atento. E se você nunca ganhou uma alma, você precisa orar a Deus e pedir graça de Deus para isso. Porque nós temos uma missão. A maior missão da igreja está registrado na grande comissão. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então o discipulado é a maior ordem de Jesus depois do grande mandamento, né? Que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Aí depois vem a grande comissão, que é o id. Né? Da tradução grega, na verdade, essa palavra do id, fazei discípulos, é indo, fazei discípulos. Ou seja, é no caminho, onde quer que eu vá, onde quer que eu passe, onde quer que eu chegue, e até mesmo indo no culto, fazei discípulos. Então, a minha forma de me comportar no culto, a minha forma de agir, de reagir, a minha receptividade, o meu calor humano, vai colaborar para que as pessoas se sintam acolhidas e possam entregar a sua vida para o Senhor Jesus. Então, nós temos que tirar da mente do povo, né, essa questão, eu vou no meu culto, eu vou receber a minha bênção, eu vou fazer a minha oração, eu vou buscar o meu Deus, tudo meu. Não, é no coletivo. Nós vamos na igreja do Senhor adorar a Deus em coletividade e todo o conjunto do que acontece ali faz parte do culto, inclusive as relações sociais que existem na igreja. Isso é uma bênção de Deus, pastor. Agora o senhor falando aqui me trouxe ao coração o que desenvolve, né? Quem é discipulador, ele desenvolve essa mentalidade discipuladora e ele fica atento a todos os sinais. Qualquer pessoa que entra na igreja, diferente que você não conhece, você já está intercedendo, você já está clamando, você já está orando pelaquela vida. Semana passada aconteceu um fato também parecido com aquilo que o pastor acabou de colocar aqui, aonde eu não vi essa pessoa, mas a minha esposa viu, e ela falou, olha, este casal aqui precisa de ajuda. Então nós entramos em contato com aquele casal, né, conversamos com eles vieram ali, receberam a atenção, estavam voltando para Jesus, né, e conseguimos integrá-los na igreja, estão participando do discipulado. Então, isso mostra que em todo tempo, em todo momento, a igreja precisa estar atenta, né, para aquelas pessoas que você não conhece, aquelas pessoas não crentes, ou aquelas pessoas visitantes, né, que às vezes não vão lá na frente, não participam do apelo, mas que necessitam de um cuidado, necessitam de uma ajuda, e provavelmente pode ser uma pessoa a ser discipulada, a ser integrada. Muito bem. É interessante, pastor Felipe, o senhor colocou aqui na chegada da pessoa no templo, né? Nós temos em diversas congregações aqui da IEADIO, uma fichinha de visitante para a pessoa deixar um pedido de oração e deixar o contato. É uma estratégia interessante para incluir as pessoas e também um cartãozinho com os dias de culto, com as atividades da igreja, também ajuda a pessoa a estar mais próximo, mais ciente, né? E também, né, na hora do apelo, tem a ficha de decisão. Então eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Sim, pastor Juari, é muito importante. Essa daqui é a nossa fichinha de visitante. Dentro dela é bem simples de preencher. Nós temos o nome, né, da pessoa, o nome completo, o telefone e o pedido de oração. Como funciona o atendimento através da ficha? Quando o pastor faz a apresentação dos visitantes na igreja, os recepcionistas entregam a todos os visitantes
este cartão aqui de visitante e também um cartão de bem-vindo com os horários do culto, né? Dizendo ali bem-vindo, que é um privilégio receber os irmãos dentro da igreja. E aí, depois de uns 30 minutos, os recepcionistas retornam ali, pegando essa fichinha, e já no mesmo dia, nós entramos em contato, fazemos a ligação, se a pessoa não atende, nós mandamos uma mensagem, e naquela mensagem nós agradecemos a visita, dizendo que é um privilégio recebê-los ali em nossa igreja, nos colocando à disposição, caso deseje uma visita pastoral, e também aguardando o retorno dessa pessoa. Então é assim que nós trabalhamos com a ficha de visitante, pastor Juari. Muito bom. E a ficha de decisão, aí já é para aquela pessoa que foi à frente, aceitou a Jesus como Salvador. Sim, a ficha de decisão, ela é algo assim crucial, aonde nós temos todos os dados daquela pessoa que agora atendeu o apelo, o convite. E é importante, meus irmãos, todos os cultos ter o apelo. Tivemos uma experiência aqui que o irmão falou, olha, eu estou indo em várias igrejas e estou tentando aceitar Jesus, porque eu vim decidido, mas eu fui numa igreja e não tinha o apelo. E esse apelo, meus irmãos, é algo que não pode faltar. Então, dentro da ficha de decisão, vamos ter todos... Só falando um pouquinho sobre o apelo, né? O grande evangelista Billy Graham, ele afirmou que o apelo é o abraço de Deus para o pecador. Então, muita gente diz, olha, nós temos que fazer discípulos e não fazer convertidos, né? Mas não tem como ser discípulo se primeiro não foi convertido. Se a pessoa não atendeu ao apelo, né? Por isso aqui uma dica interessante para quem está nos assistindo, sempre no culto, né? Se o pregador, se o pastor esquecer de fazer o apelo, manda o bilhetinho lá, relembra ele, porque é bem provável que nesse culto, principalmente nesse momento pós-pandemia, tem alguém querendo aceitar a Jesus no culto, na igreja. É verdade. Às vezes a gente parece até meio chato, né? Mas a gente sempre com cuidado chega ali, olha, precisa fazer o apelo, né? Por quê? Os discipuladores, a igreja que tem a mentalidade discipuladora, ela está esperando aquele momento para que a gente possa entrar em ação, né? Nós estamos orando, nós estamos intercedendo, mas o apelo, ele é indispensável no culto. Pastor Ricardo, conduzindo o novo crente ao discipulado, uma vez que chegou nas mãos do discipulador, do líder do discipulado de cada congregação, da equipe que está trabalhando em cada congregação. Então, quais são os passos agora para que se efetive e inicie o grupo do discipulado? Depois que foi feita a ficha de decisão no culto, como o pastor Felipe e o pastor Juari também aqui acabaram de comentar, essa ficha de decisão aqui na IADIO, no nosso campo eclesiástico, nós temos o chamado bloco de ficha de decisão. Essa ficha de decisão, esse bloco de ficha de decisão, ele tem 3 vias, né? Uma via fica no bloco, a outra via ela vai com o discipulador, com o líder primeiro, depois com o discipulador, e aí eu vou falar mais detalhado sobre isso. E a outra via, ela vem para o escritório central do discipulado, onde também a gente, ali os pastores de plantão, eles fazem um acompanhamento. Esse é o trabalho aqui na IADIO, em Joinville. Então, o líder do discipulado, ele é a pessoa no culto responsável em delegar para os discipuladores ali, na hora do apelo, preencher a ficha de decisão, e depois ele vai tomar posse dessas fichas de decisão, e como falou o pastor Felipe, ele vai fazer o contato. A partir do momento que ele faz o contato, ou ele mesmo, no aceitar da visita daquela pessoa que teve encontro com Cristo, ele vai então delegar, ou ele mesmo irá lá fazer a visita, ou ele vai delegar um discipulador para fazer a visita. E ao chegar na casa da pessoa ou no ambiente onde foi marcada essa visita, ele vai então sondar o ambiente e já provavelmente
sempre, dificilmente não houve a oportunidade de se iniciar um discipulado. Geralmente as pessoas estão desejosas de aprender a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus. O pastor Juari já teve situações que o discipulado começou mesmo antes de a pessoa vir num culto na igreja, ou seja, o estudo bíblico foi uma ponte para a pessoa vir e ter um encontro com Jesus. Hoje mesmo eu recebi imagens lá do pastor Luciano, do Rio Grande do Norte, até eu creio que ele está nos assistindo aí, quero deixar um abraço, ele sempre está em contato conosco. Lá no sertão do Rio Grande do Norte, o pastor Luciano convidou alguns irmãos, né, treinou eles e montou um grupo grande, um grupo pequeno de irmãos, mas convidou amigos, vizinhos, parentes, e aquele grupo todo participou então do estudo bíblico do discipulado. E isso, né, é tão frutífero porque a nossa lição Conhecendo o Amor de Deus, ela foi projetada para isso, né? Tanto para apresentar, né, a questão da convicção da fé, da consolidação da fé, como também para alcançar pessoas que não conhecem Jesus, e aqui vão ter, pelo menos, mais da metade das lições são bem básicas e necessárias para que uma pessoa conheça o plano da salvação. Então fica fácil tendo o manual em mãos e tendo também essa disponibilidade. E esse discipulador, pastor Juari, o líder do discipulado que foi lá fazer a visita, ou um discipulador que foi designado, na pessoa ter aceitado o estudo bíblico, então agora ele vai procurar a pessoa, o discipulador, porque naquele momento que as pessoas aceitaram o discipulado, é dado para elas a liberdade delas escolher o dia e o horário de ser feito esse estudo bíblico, esse discipulado. Então, tendo em mãos o dia e o horário que a pessoa pode ter o discipulado no seu lar, na sua casa, que esse é o propósito maior. O pastor Juari já comentou aqui que o discipulado ele pode acontecer numa classe, na igreja, ele pode acontecer lá no lar, ele pode acontecer num outro ambiente, como numa universidade, ou seja, tendo um momento e lugar, o discipulado vai acontecer. Então, tendo essas informações, o dia e o horário, então o líder do discipulado ele vai direcionar um discipulador que se encaixa com aquele perfil daquela família, daquela pessoa, e também ele vai direcionar o discipulador que está disponível no dia e no horário também. Pode falar, pastor Felipe. Eu sei que você está animado aí para compartilhar. Porque agora o próximo tópico aqui vai falar a respeito desse maior desafio, que é trazer as pessoas para a igreja, né? Muitas vezes a pessoa que acabou de se converter, ela não tem o hábito de estar na igreja como nós já temos. E isso também precisa ser desenvolvido neles. Aqui no Templo Sede, como todo campo, nós vemos treinando as pessoas. Às vezes acontece para que a gente possa reunir o povo uma logística. Né? O irmão passa na casa do fulano e pega o irmão José e traz ele na igreja, e aquilo ali vai sendo desenvolvido até um momento que ele se sente meio constrangido. Ele diz: olha, pastor, agora não precisa mais, já sei o caminho. Então a gente precisa trazer eles para a igreja. Uma forma de criar, desenvolver a comunhão, né? Essa questão de a pessoa estar junto com o grupo, participando no templo. Então tem que ter realmente esse incentivo, né? Sim, pastor. Muitas vezes as pessoas sozinhas elas não conseguem. Essa é a realidade. Nós temos aqui vários casos que mostram que as pessoas elas precisam desse cuidado, e o discipulador ele é fundamental para que a gente possa cumprir com esse desafio e vencer essa barreira. Porque depois que ele entende, meus irmãos, que é bom estar no culto, depois que ele entende que é prazeroso estar na igreja, não só um dia por semana, porque um dia é pouco, pastor, para quem acabou de se converter. Olha só, que coisa boa, coisa tremenda. Então, resumindo, né, passos práticos. O discipulado, ele
ele cuida, né, nessa questão de integração, a equipe do discipulado ela está atenta, né, na evangelização, no acolhimento, ou seja, na recepção das pessoas na igreja, está atento também às pessoas que estão no culto, no momento do culto, os visitantes, acolher os visitantes, na hora do apelo, acompanhar as pessoas que vão aceitar a Cristo e fazer a ficha de decisão. E pós-culto, então, o contato através, seja de telefone, do WhatsApp ou Facebook, os meios que tem de contato com a pessoa, né? E em seguida, então, agendar uma visita, né? Nossa meta aqui é o primeiro telefonema de conversa ser no máximo em 24 horas. E a primeira visita no máximo em 48 horas, justamente para agilizar a integração e também deter toda ingerência maligna, porque com certeza o diabo não estará de brincadeira, né, contra aquela pessoa, contra aquela vida. E além disso, né, na sequência, então os próximos passos, o que é? Agendado a visita, fazer a visita e na visita apresentar o discipulado. Se você apresentar por telefone, a nossa estatística aqui diz que 90% dizem não, porque eles não entendem o que é o discipulado. Agora, quando nós visitamos e apresentamos o material e, de fato, né, nós ouvimos a pessoa e trabalhamos a necessidade da pessoa, acho que isso é o mais importante, ouvir e estar atento às necessidades das pessoas. Então, as nossas estatísticas dizem que inverte, 90% ou mais aceitam ser discipulados ou em casa, ou no templo, ou em um outro local, né? Então é muito gratificante. E após isso, né, esse cuidado com a frequência no culto, comparecimento no culto. Para isso nós temos o grupo Novo Viver, que é um assunto à parte para nós falarmos só de um programa sobre isso, mas de forma resumida, pastor Felipe, o Grupo Novo Viver, quais estratégias e atividades que são realizadas e que podem ser feitas para integrar ainda mais agora esses novos convertidos, esses novos discípulos à casa do Senhor? Então, pastor Juari, o Grupo Novo Viver é um grupo onde todas essas pessoas que participam do discipulado, sejam eles na casa, pode ser na faculdade ou mesmo na igreja, eles se reúnem. E ali todos os irmãos participam irmanados, né? É onde a gente consegue juntar todo o povo. Então ali nós temos várias atividades dentro do Grupo Novo Viver, como desenvolvimento na oração, estudo bíblico, que também passamos por uma parte da palavra de Deus, louvores, entre outros. Então, na prática, né, nós podemos dizer assim, o Grupo Novo Viver, ele é um grupo de inclusão, de integração, né, e aquelas pessoas que estão sendo discipuladas separadas vão estar junto com os seus discipuladores ali e ensaiam louvores, cantam no templo, já são participantes ativos do culto, né? Alguns dão testemunho no culto, existem as vigílias, os devocionais, e essas atividades de oração que fazem com que o Novo Viver ajude nesse processo de integração do novo crente à sua nova vida em Cristo. Obrigado, queridos. Eu quero nesse momento pedir para o pastor Ricardo orar ao Senhor. E antes da oração do pastor Ricardo, não esqueça, né, de compartilhar esse vídeo se você gostou, né, e se você quer fazer parte de um grupo de estudo também para falar sobre discipulado, você procura aí no link da descrição o nosso grupo do estudo, né, de capacitação para discipuladores, e nós vamos estar compartilhando ideias, compartilhando experiências, e além disso, né, temos também o nosso material à disposição, tanto a lição Conhecendo o Amor de Deus, como também esse manual da primeira oficina, que é base para essa capacitação de discipuladores. Então, se você puder, ao assistir esse vídeo, escreva aí nos comentários o que mais chamou a sua atenção, ou, em outras palavras, o que Deus falou contigo.
e quais os passos práticos que você pode tomar a partir de agora para desenvolver o discipulado na sua casa, na sua igreja, onde quer que você esteja inserido, para alcançar vidas para Jesus e integrá-las à igreja. Pastor Ricardo, orando por todos aqueles que estão nos assistindo. Oramos então. Amado Deus, eterno Pai, nós neste momento estivemos, Senhor, falando de um assunto tão maravilhoso que Tu nos deixou a instrução lá no Evangelho, Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, quando Tu nos orientou, Senhor, a ir e fazer discípulos. Eu creio, meu amado Jesus, que enquanto os irmãos, amigos que estão assistindo agora, Senhor, este programa foram tocados pelo Teu Espírito para ser discipuladores, venha usá-los, Senhor, venha capacitá-los, venha enchê-los da Tua graça, para que eles possam, Senhor, gerar muitos frutos para a glória do Teu nome, Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado, pastor Felipe, pela colaboração. Que Deus abençoe você e sucesso no trabalho aqui no nosso templo sede, ao lado do nosso pastor presidente, pastor Sérgio Melfior. Obrigado, pastor Juari. Para nós foi um privilégio poder participar desse momento todo especial. Pastor Ricardo, nosso segundo coordenador aí, discipulado para o Brasil, palestrante, né? Não só aqui em Joinville, no estado, mas também no Brasil, no exterior. É uma alegria tê-lo aqui conosco, pastor. Pastor Juari, foi um prazer muito grande. Sempre é um prazer estar aqui no programa Conhecendo o Amor de Deus. Porque quem ama discipulado, ele se sente sempre alegre em poder participar desta visão tão gloriosa. E eu me sinto mais uma vez honrado por estar aqui nesse programa e estar com o nosso coordenador, pastor Juari, que olhar para o pastor Juari é se lembrar do discipulado, né? E um homem apaixonado pelo discipulado. É uma alegria também estar com o pastor Felipe, estar com esses homens aqui. Tudo fica mais fácil aqui para nós falarmos sobre este assunto tão importante e fundamental para a igreja do Senhor. Obrigado, pastor. Amém. Deus abençoe. Obrigado, queridos. E obrigado a você que nos acompanhou através dos canais da IEAD. Continue compartilhando no Facebook, no YouTube da IEAD, também no Facebook e no YouTube do Discipulado para o Brasil. Também você que nos ouviu através da rádio 107,5 FM, o nosso abraço todo especial. Esse programa é especialmente produzido para você. Que Deus abençoe. Até a próxima semana. Fique com o louvor do nosso querido cantor Jones, que também é um dos líderes do Grupo Novo Viver aqui do Templo Sede. Um forte abraço. A paz do Senhor Jesus. Irmão, você sabe o valor que tem uma alma. Jamais os recursos humanos poderiam pagar. O ouro, o dinheiro e a prata do mundo inteiro é pouco demais pro valor de uma alma poder comparar. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor. Zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando, devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Irmão, você lembra do ID, do mestre amado? Não foi um pedido, mas ordem que ele nos deu.
podemos ficar com os braços cruzados se ele de braços abertos por todos morreu? Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor, zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando. Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Irmão, você sabe o valor que tem uma alma?